Olá, tudo bem com vocês? Vamos ir para os nossos finalmentes do livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. Perfeito? Deixa eu colocar aqui o nosso tema, que vai ser o capítulo 14 do livro Salomão. Deixa eu fixar aqui. Perfeito, bem-vindo, conectável. Tudo bem com vocês? Eu acabei não conseguindo fazer esse compilado aqui nas últimas semanas, porém estamos aqui, perfeito? Então, quem for chegando, vai se apresentando aí, vai contribuindo. Espero eu que vocês tenham feito a leitura do livro, que vocês tenham captado a mensagem, que vocês tenham entendido qual é o grande ensinamento. E nesse capítulo 14, ele traz uma informação muito importante que todos nós temos que ter muita atenção e cuidado no nosso dia a dia em relação a essa questão financeira, em relação à nossa vida, em relação à sabedoria. Bem-vindo, Marcinha, tudo bem? Então, boa noite, conectável. Nesse capítulo 14, ele inclusive traz o que fez com que Salomão também tivesse uma queda. Vocês sabiam que mesmo com toda a sabedoria, com toda o conhecimento, a informação, a prosperidade, não fez com que Salomão não tivesse essa queda por conta desse tema que nós vamos trabalhar hoje nesse bate-papo aqui com vocês sobre esse capítulo 14. Então, na verdade, ele até traz para que a gente, a partir disso, tenha percepção e a gente possa melhor observar como que a gente tem feito ao longo das nossas vidas. Bem-vindo, Natan. Tudo bem contigo? Luiz, Antônio, Alexandre. Então, podem chegar, coloquem aí para que a gente possa entender. Então, esse capítulo 14, basicamente, ele trata sobre arrogância. Isso mesmo. Vocês podem parar e pensar, não, eu não tenho nada de arrogância, eu sou muito tranquilo. Só que é algo que faz parte da nossa essência como ser humano. Porém, por ser algo muito sutil, muitas vezes nós não percebemos que em determinadas situações, em determinados contextos, algumas das nossas atitudes pode ter um pouco dessa arrogância. Então, ao longo aqui do bate-papo, eu vou trazer algumas percepções que vocês podem utilizar para se aprofundar e entender e, por que não, se conhecer melhor, tá bom? Bem-vindo, Roberto! Tudo bem com você? Simone, perfeito! Sejam todos bem-vindos. Então, para situar todo mundo, estamos falando hoje do nosso bate-papo aqui, comentando o capítulo 14 do livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. E para quem não acompanhou, os capítulos anteriores já estão aqui no nosso IGTV e estão também lá no canal Cintia Sena no YouTube, combinado? Então, esse capítulo 14, ele traz que a arrogância e a presunção é fator como de destruir totalmente a nossa vida pessoal e profissional. Ele traz algumas situações, alguns exemplos, como por exemplo da patinadora, que tinha tudo para ser uma campeã medalhista de ouro, só que por conta dessa arrogância, ela acabou não conquistando.
E por outro lado, a pessoa que não tinha qualquer arrogância, que foi humilde, que a gente fala que é o contrário aí da arrogância, conseguiu conquistar fazendo coisas extraordinárias. Além disso, a gente tem que lembrar que ela é sutil, que ele quase, Salomão, perdeu tudo por conta disso. Então é importante que não adianta só o poder, não adianta só a riqueza, não adianta só a sabedoria, se você não for humilde de coração. Olha o ensinamento. Bem-vindo, Davi, Fábio, tudo bem com vocês? Então, a arrogância, ela precede a ruína. O espírito, né, da pessoa, ele já mostra sinais dessa queda, dessa situação, ok? Aí ele traz um exemplo, para e pense. Não sei se vocês já acompanharam, se vocês já ouviram falar, então até convido vocês a pesquisarem sobre o caso Enron. Isso, uma grande empresa nos Estados Unidos e que sucumbiu, veio à falência, destruindo grandes possibilidades de aposentadoria de muitas pessoas que investiam nessa empresa, destruiu empregos, trabalho de muitas pessoas que trabalhavam nessa organização por conta da extrema arrogância. Então nós temos que começar a nos atentar para que nossas decisões sejam pautadas na humildade, ok? Então tomem muito cuidado. E aí outra coisa que ele traz, a gente precisa entender, né? O que vem a ser arrogância? O que significa a expressão arrogância? E ele traz aqui, ó, que ela se refere a uma transformação que acontece no nosso coração. A palavra, ela vem de algo chamado, olha que legal, presta atenção, hein? Do hebraico, e deriva da palavra que quer dizer inflado ou alto. Ou seja, uma pessoa arrogante tem o ego inflado. O que seria esse ego inflado? Simplesmente se achar melhor do que outras pessoas. Ter como triunfo de todas as suas conquistas que só foi por ela mesma. Ela não teve nenhuma ajuda de terceiros, de qualquer outra pessoa. Então, ó, muita atenção nisso. Então, ela entende que tudo que ela conquistou, tudo que ela alcançou, foi por único e mérito próprio. Que ninguém ajudou, ninguém auxiliou a tudo que ela construiu, aquilo que ela desenvolveu. Então, a causa principal da arrogância está no egoísmo. Então, prestem atenção, tá bom? E ser, ou eu diria que é estar, tá bom? Porque ninguém é arrogante, é um estado. E uma vez sendo em estado, eu posso mudar. Ao menor sinal que eu perceba que eu esteja em algum momento, em alguma situação, passando de me sentir arrogante, a gente tem a possibilidade de mudar. E a arrogância não está relacionada a qualquer classe social, econômica, rico, pobre, nada disso, tá bom? Então isso aqui é muito importante. Bem-vindo, Cláudia, bem-vindo, Fabi. Então é algo que a gente tem que observar, a gente entenda e perceba essa sutileza. E quais são as consequências da arrogância? Então a gente precisa observar isso. Primeiro, a gente não tem qualquer chance de felicidade duradoura. A arrogância não permite isso. Porque quem está vivendo com esse nível de arrogância, o nível de presunção, ela se acha melhor que qualquer outra pessoa, mais inteligente do que verdadeiramente é.
Então, como que ela vai conseguir as melhores coisas se ela já se sente a melhor, já se sente autossuficiente? Percebe? Então, ela sempre vai ter algum vazio, algo ali incomodando, sem perceber. E aí, muitas vezes, quando eu estou nessa situação, eu ignoro qualquer orientação, qualquer conselho. E muitas vezes as minhas escolhas acabam sendo pautadas na ganância. Porque atrás da ganância está a arrogância. Então, tenha que ter muito cuidado com as suas escolhas, com os seus propósitos, com os seus investimentos, com os seus empreendimentos, com aquilo que você faz no seu dia a dia. E aqui eu trago uma atenção, até que tem alguns momentos que a gente utiliza dentro da educação financeira alguns perfis comportamentais financeiro. E dentro desses perfis, a gente acaba comentando que existe o perfil equilibrado financeiramente. E a gente fala que esse perfil, ele geralmente ele dá um pouco mais de trabalho para a gente ajudá-lo, para a gente mostrar o caminho. Porque muitas vezes esse perfil ele já está naquela zona de conforto e já acha que está tudo bem e que está tudo certo. E aí ele não se permite, não se abre a aprender coisas novas, a aprender possibilidades que hoje ele não enxerga. Então nós temos que ser, de certa forma, humildes de saber que não sabemos tudo. Que não sabemos que não sabemos. Como assim, Cíntia? Porque uma coisa é eu saber que existe algo e eu não conheço esse algo. Outra coisa é saber que tem muitas coisas que a gente nem tem noção que existe e que está acontecendo aí à nossa volta, só que está fora do nosso radar. Então temos que ter muita atenção. Uma outra consequência é a questão dos conflitos. Pessoas arrogantes tendem a alimentar discórdias, tendem a estar mais envolvidas em conflitos. Então começa a parar e pensar se na sua vida, no seu dia a dia, você está vivendo muitas situações de conflitos. E se caso esteja acontecendo isso, comece a observar se você está sendo o agente que promove esses conflitos ou se são pessoas que estão à sua volta que estão promovendo, para que você dê um break e comece a refletir nesse contexto, ok? Então a gente precisa ter essa atenção. Um terceiro fator, que é uma consequência, é a queda. Exatamente. Então, o que acontece? Muitas vezes, no dia a dia, no nosso trabalho, nos nossos estudos, algumas experiências boas, positivas, que nós temos, se a gente tiver ali por trás arrogância, no próximo trabalho, na próxima situação, aquele não vai ser tão bom. Começa a reparar e perceber. Então, seja humilde em todas as suas conquistas, em todas as suas vitórias, para que as próximas também assim o sejam, ok? Então, ele até traz aqui um exemplo do próprio autor, tá? Ó, minhas vitórias me tornaram arrogantes, o que levou aos fracassos subsequentes. Então, cuidado quando você tem alguma conquista e você acha que aquela conquista já é tudo e que acabou, que não precisa de mais nada. Lembra que a vida, ela é cíclica. Nós estamos em eterno processo de aprendizagem, de novas possibilidades e que nada se mantém. Nada é eterno, nada é para sempre. Então a gente sempre está tendo que olhar para tudo que a gente conquistou, tudo que a gente fez, para continuar a manutenção disso. Porque se nós não mantivermos, a gente pode perder. Por exemplo, uma casa. Comprei uma casa, legal.
Se eu ficar lá muitos anos, não der uma pintura de tempos em tempos, não fizer manutenções, seja nas calhas, seja na caixa d'água, no piso, em todo esse movimento, essa casa em pouco tempo vai se deteriorar. A mesma coisa o carro. Comprei um carro legal. Se eu não fizer a manutenção desse carro, eu vou perder. Percebe? Então, tudo que a gente conquista, tudo que a gente faz, nós precisamos fazer a manutenção disso, para que a gente não perca. E para que a gente possa, de certa forma, agradecer por essas conquistas. Ok? O quarto item, que é uma consequência da arrogância, está relacionado com a desgraça e humilhação. Como assim? Olha que interessante, ele traz uma frase aqui para a gente pensar. Você consegue imaginar de uma pessoa que perde todas as suas economias por não ter ouvido conselhos daqueles que admira e ama? Consegue-se imaginar alguém que cause um enorme prejuízo aos seus sócios por impor projetos que faz investir milhões de dólares? É o autor que está trazendo essas reflexões. Então, essas situações aconteceram por conta da arrogância. Ou seja, você prefere humildade, olha que sutileza das palavras, ou humilhação. Percebe? Parece coisa, mas elas estão em contextos totalmente diferentes. Então, seja qual for a situação que nós estamos passando, que nós estamos vivendo, sempre podemos escolher entre humildade ou arrogância nas nossas decisões, nos nossos comportamentos, ok? E como que a gente então aprende a lidar com a arrogância? É possível lidar com ela? Sim. Então a gente precisa conhecer, na verdade, não a arrogância, mas o contrário. E aí ele traz uma analogia bem bacana de uma pessoa que era expert em identificar notas falsas. Isso mesmo. E aí, por que ele sabia identificar notas falsas? Porque ele sabia conhecer aquelas notas falsas na sua essência? É porque ele conhecia as notas verdadeiras. Eu gostei muito dessa exemplificação que o livro traz. Então, você não precisa entender da arrogância. Você precisa conhecer e compreender com profundidade a verdadeira natureza da humildade. Uma vez você conhecendo e entendendo, você vai ser capaz de repelir qualquer sintoma, qualquer chegada da arrogância na sua vida. Então, é isso que nós precisamos, porque nós vamos sentir quando ela estiver ausente, ok? E aí, cuidado para a gente não confundir, hein? Humildade com submissão. A pessoa que é humilde verdadeiramente, ela acredita que tudo de valor veio e vem da contribuição dos outros, ok? Não é só mérito dela. Então, começa a observar. Coisa que ela crê profundamente, ela é grata, ela em tudo que ela aprendeu, ela sempre está aberta a fazer novas descobertas, ela valoriza a sugestão e a ajuda do próximo. Então ela recebe isso. Então a característica que a gente pode colocar também é sempre essa pessoa estar disposta a priorizar as necessidades dos outros. Então, observem, ok? Então, então a gente pergunta e percebe, começa a entender e falar, não, eu fiz tudo, eu paguei minha faculdade, eu consegui meu trabalho por conta própria.
própria. E tem uma forma de a gente fazer. Quem trocou as suas fraldas? Quem alimentou quando você era bebê? Quem trabalhou para te sustentar? Quem te ensinou a ler, a escrever? Quem lhe deu os empregos que mantinham você na faculdade, nos seus desenvolvimentos? Quem lhe deu o primeiro emprego? Quem serve a comida no restaurante onde você se alimenta? Quem confecciona as roupas que você veste? Percebe? Tudo que nós temos sempre tem outra pessoa de alguma forma nos ajudando, nos auxiliando. Então não podemos dizer que tudo que nós temos e conquistamos, percebe? Então a gente tem que ter essa reflexão que sem o esforço das outras pessoas, provavelmente nós não teríamos nada do que nós temos hoje. Então, ele traz até algumas sugestões, ó, já anotem aí. Comece a escrever cartas agradecendo a cada pessoa que contribuiu para a sua vida. Eu comecei a parar e pensar sobre isso, falei, nossa, se eu for escrever cada carta para cada pessoa que contribuiu na minha vida, são muitas cartas. E aí, a partir disso, a gente já começa a pensar, realmente, eu não cheguei aonde eu estou sem a ajuda de muitas, mas muitas pessoas. Então, começa a observar e isso vai fazer muita diferença na sua vida. E aí ele traz uma outra orientação aqui. As recompensas que o dinheiro não pode comprar. Dignidade e apoio e sabedoria. Então, tome muito cuidado. Não se limite a executar apenas aquilo que você foi contratado. Sempre busque dar o seu melhor, sempre busque estar aberto a querer aprender mais, a praticar mais, porque isso vai ser positivo para você. Pense sempre isso. Vai ser positivo para o seu contexto, para a sua história. E que a humildade caminha junto com a sabedoria, hein? Então, se vocês querem ter sabedoria, não tem como ter sabedoria sem humildade. Então, quanto mais humilde você for, mais sábio você será, ok? Então, como que a gente substitui essa tal arrogância pela humildade? Primeiro, sendo grato. Como eu posso começar a ser grato? Listar as coisas que têm valor para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Escrever os nomes das pessoas que nos ajudaram nessas coisas que nós entendemos que são importantes. E além disso, ficar mais atento às necessidades dos outros. Nós estamos vivendo uma fase, um momento muito importante e nós precisamos estar aberto a essas possibilidades. E para fechar esse capítulo, ele traz 3 conselhos de Salomão sobre a arrogância. 1. Muito cuidado. Arrogância e preguiça estão lado a lado. Ou seja, os preguiçosos não se empenham porque se acham melhores do que os esforçados. Além disso, cuidado com o orgulho e os ricos. Ser rico não é sinônimo de ser sábio. Okay? O homem rico acredita que por ser rico também sábio. Cuidado com isso, não existe isso. O sábio em si é aquele que está com espírito de aprendiz. Por isso que eu gosto de dizer que eu nunca sei tudo. Eu sou uma eterna aprendiz e uso da minha passagem pela atividade de jovem aprendiz para sempre estar aprendendo, para sempre estar aberto. E terceiro, não se associe aos arrogantes.
É melhor permanecer humilde e ser amigo das pessoas simples do que se associar a um homem arrogante. Então comece a entender para que você possa se associar verdadeiramente com as pessoas que vão te ajudar de coração, ok? Assim como Salomão teve uma queda, mesmo com toda a sabedoria, todo o poder e riqueza, por conta da arrogância, quem somos nós para não estar atento, para a gente também não sofrer qualquer sintoma? Então, esteja sempre vigilante e atento, ok? E para fechar, ele lista alguns sintomas da arrogância para que a gente possa ter essa vigilância. Então, convido vocês a observar. Vou ler aqui alguns para que vocês possam pensar e observar. Você calcula o seu sucesso a partir do seu emprego, salário e bens materiais? Você vê a maioria das coisas a partir da sua perspectiva? Ou tenta entender o ponto de vista das outras pessoas? Você demora a admitir que está errado? Tende a se achar superior? Fica pensando no que vai dizer em seguida, ao invés de prestar atenção no que a outra pessoa está falando? Então, são algumas situações aqui para a gente observar. E aí, gostaram desse ensinamento, dessa orientação? Eu confesso que eu gosto e gostei muito desse mergulho que nós fizemos aqui sobre esse livro, Salomão, o homem mais rico que já existiu. São insights, pensamentos que eu fui trazendo e separando ao longo da minha leitura. Espero que vocês também tenham aproveitado desses insights para ampliar a mente de vocês. E, além disso, vocês também buscarem pela leitura. Saibam que a leitura nos possibilita a ter novos conhecimentos, novas possibilidades, a conhecer a sabedoria daquela pessoa que está nos traduzindo um conhecimento, uma experiência. Então, eu acredito que isso também é uma riqueza. Temos mais um capítulo que vamos terminar para a gente fechar esse livro. E o próximo livro que eu separei, deixa eu ver se ele está aqui. Se eu não me engano, não está aqui. Peraí. Que é este aqui. Quem pensa enriquece. Será o nosso próximo livro para que a gente possa fazer esses pensamentos, esses bate-papos que eu acredito que possa de alguma forma contribuir com o seu pensamento, com o seu conhecimento, com o seu processo de aprendizado. Perfeito? Então, se você gostou, acompanhe, compartilhe com aquelas pessoas que você acredita que possam se interessar no assunto. Nos vemos então no próximo vídeo, onde vamos falar desse capítulo 15, perfeito? Olha quem chegou aqui também. Hilda, Anderson, José. Anderson Leal, quanto tempo? José do Milton, Rafa Alves, Cat. Beijo, Cat. MS Dantas, olá MS, tudo bem? Michele, ótima, Cat já leu o livro, fico feliz, Cat. A Simone, perfeito, excelente. E já deixo aberto também para vocês trazerem sugestões de outros livros, outras temáticas para que a gente possa debater, pensar. E eu quero que vocês também participem, tá bom? Combinado? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Bom final de semana. Beijos. Tchau, tchau.